Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você possa curtir este vídeo e também divulgar, que você possa espalhar esta boa nova, esta boa notícia que é o Evangelho de Jesus. Vamos para o Evangelho de hoje. Olha que interessante, Jesus é apresentado a ele um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando ele expulsa o demônio, o mudo começa a falar. A multidão fica admirada e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Porém, os fariseus começaram a dizer assim: é pelos chefes dos demônios que ele expulsa os demônios. Depois o texto vai dizer que Jesus percorria por todas as cidades e vilarejos, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus, ele olhava para a multidão e ele se compadeceu delas, as pessoas, porque estavam cansadas e abatidas, como que não tivessem pastor, né? Então Jesus, ele vai e diz aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que interessante esse texto. Primeiro, Jesus, ele realiza uma libertação, né? Trazem até ele um homem que estava possuído por um demônio que era mudo. O homem não conseguia falar porque estava possuído. Quando esse demônio é expulso, ele começa a falar. Claro que não se via isso em Israel, né? Por isso que eles se admiram. Quem é que expulsa o demônio? Somente Deus, somente Jesus, ou então somente alguém que está na autoridade, né, de Deus, recebida de Deus. E Jesus, então, ele expulsa esse demônio, ele realiza esta graça na vida deste homem. Todos ficam admirados. Mas olha que interessante, os fariseus, né, que não tinham a capacidade de tirar o mal das pessoas, porque eles não queriam saber de fazer o bem. Eles queriam fazer apenas aquilo que era do seu interesse. Então, os fariseus, ao invés de agradecer a ação realizada por Jesus, a libertação, eles criticam e falam um absurdo, né? Uma blasfêmia. Pelo chefe dos demônios, ou seja, por Satanás, que ele expulsa os demônios. Em outro texto, Jesus vai chamar a atenção e vai falar para eles como que Satanás se divide, como que o reino de Satanás se divide entre si. Como é que um demônio expulsa outro? Não pode. Então é um absurdo o que eles falam. No texto de hoje, não coloca detalhes, né, no que Jesus respondeu para eles. Vai continuar o texto dizendo que Jesus, ele percorria pelas cidades e pelas redondezas, pelos vilarejos, realizando coisas muito importantes, né, para aquelas pessoas. Primeiro ensinando. Ele entrava na sinagoga e com autoridade ele ensinava. Era muito lindo isso, muito bonito. Depois ele pregava a mensagem do reino, o evangelho do reino, como que instituindo esse reino, essa novidade para todo ser humano que quisesse se entregar a ele. Ele também curava todo tipo de doença e enfermidade. Olha que graça que Jesus, quantas graças, quantos milagres, quantas curas Jesus realizou, quantas palavras de vida nova ele foi falando nos seus ensinamentos, nas suas pregações. Então, só que Jesus, o interessante desse texto é no final dele, onde Jesus, ele percebe, de tanto ele percorrer as cidades, ele não tinha às vezes tempo nem de comer, nem de descansar e nem de rezar, né? Tamanha era a sede daquele povo. Em diversas passagens vai dizer que uma numerosa multidão, se a multidão já é grande, né? Então uma grande multidão seguia Jesus, percorria onde ele estava. Interessante, até um filme bem recente vai mostrar que as pessoas deixavam suas casas e montavam acampamentos porque sabiam que Jesus estava por chegar ou estava ali pregando, né? Então olha que interessante. Então, queridos irmãos, Jesus, ele vê essa multidão sedenta, né? Mas ao mesmo tempo uma multidão que está cansada e abatida, como que se não tivessem pastor.
E realmente eles não tinham pastores. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, homens que eram para ser entregues a Deus, dedicados a Deus, consagrados a Deus, para trazer o povo de Deus para Deus, eles não estavam nem aí para o povo. Por isso era uma multidão como que sem pastor. E aí Jesus olha para os seus discípulos, né? Talvez já pensando em futuros pregadores da palavra. Então Jesus olha para eles e fala: a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Realmente é uma multidão muito grande, precisando de atenção, de ajuda, de socorro. Então Jesus fala: pedi, pois, ao dono da messe. E quem é o dono da messe? É Deus Todo-Poderoso. É o Pai do céu, o Pai celeste, o Pai que está no céu. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a messe, para a colheita. E é isso que nós temos que fazer. Assim como Jesus fala para os seus discípulos, ele fala hoje para mim e para você. Há uma multidão imensa, sedenta de Deus, que nós possamos pedir ao Senhor, que nós possamos pedir ao Pai Celeste: envia-nos, Senhor, trabalhadores, homens que queiram realmente se entregar à Tua palavra, à Tua mensagem, ao Teu Evangelho. Envia, Senhor Jesus. Que nós possamos, envia Jesus, envia Pai do céu, envia Pai amado. Que nós possamos nesse momento fazer uma oração de petição mesmo, de pedido. Ó Pai do céu, ó Pai amado, ó Pai que está nos céus, venha a nós o vosso reino. Envia, Senhor, trabalhadores, homens e mulheres que queiram se doar, se entregar, dar-se inteiramente pela causa do Evangelho. Que eles possam, Senhor, vir para ajudar a cada um de nós a carregar os fardos que não são leves. Ajudar-nos a ter um encontro contigo, com o teu amor, com a tua graça. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito Santo e age no coração daqueles que são consagrados, daqueles que estão desanimados e que pararam de semear, que pararam de anunciar o teu Evangelho, que pararam de ser sinal da tua presença aqui na terra. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Restaura, Senhor, os que estão desanimados. Restaura, Senhor, os que estão abatidos. Restaura, Senhor, dá vida nova e aumenta os consagrados. Aumenta, Senhor, trabalhadores para a tua messe. E nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.